Senhor logo vem. Eu, Daniel, capitão do pelotão de bandeira, peço permissão para hastear a bandeira e peço permissão de retirar. Permissão concedida fora de forma, marcha. Ao tempo 3, o hino dos desbravadores. 1, 2, 3. Nós somos os desbravadores, os servos do Rei dos Seis. Sempre avante assim marchamos, fiéis às suas leis. Devemos ao mundo anunciar as novas da salvação, que Cristo virá em breve dar o galardão. Posição para o voto. Voto. Pela graça de Deus serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos bravadores, serei servo de Deus e amigo de todos. Descansar a posição. Lei. A lei dos bravadores ordena observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração, ir aonde Deus mandar. Objetivo. Salvar do pecado e guiar no serviço. Alvo. A Mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Lema. O amor de Cristo me motiva. A volta à Bíblia à Constituição. Prometo fidelidade à Bíblia, a sua mensagem de um Salvador, crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Descansar a posição. Oremos. Amado Senhor, agradecemos a Ti, Pai, por esse dia que o Senhor nos concede, por esta manhã. Perdoe nossas faltas, nos dê uma boa reunião. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Última forma. Pelotão, descansar. Fora de forma. Marcha. Ei, tudo bom, gente? Bom dia, tudo bom com vocês? Maranata, aqui é a Julie, daí da Igreja da Tijuca, e eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje, e eu queria que a gente meditasse em Mateus 5. E aí, vocês já falaram com o Papai do Céu hoje? Já oraram hoje? Então, eu queria conversar um pouco com vocês, que vocês possam parar tudo que estão pensando e fazendo nesse momento e possam realmente pensar profundamente no que quer dizer em Mateus 5, quando Jesus fala pra gente ser sal da terra e luz do mundo. Que a gente é sal da terra, mas como assim sal? Sal é um tempero, né? Estamos cansados de ouvir isso e de ver também, porque o sal ele dá sabor e tudo mais. E eu queria que a gente pensasse nisso, pra gente não perder nunca, né? Sair nunca de perto de Jesus, nunca querer sair de perto de Jesus, pra gente não perder essa essência, esse sabor que a gente pode ser quando está perto de Jesus, pra gente poder ser sal da terra, de dar sabor nas coisas, a gente ter essa alegria contagiante, ter um toque diferente, um toque a mais, um toque, né, diferente a mais do que as outras pessoas ao redor, porque a gente tem a Cristo, né? E quando eu fui no acampamento, não sei se eu falo, né, de um outro clube que eu era parte, lá da Rio Sul, do Irapuã, nesse clube eu ia em todos os acampamentos, do clube Campori, eu ia quase em todos os acampamentos, em retiros do clube, qualquer coisa, passeios. E uma vez, quando eu estava uma das primeiras vezes que eu fui, né, no acampamento, o diretor, na época, ele fez uma meditação que nunca mais eu esqueci. Não tem quando a gente faz tanto uma coisa, ou então a gente tá acostumado tanto a fazer um certo tipo de hábito, e a gente nem se dá conta ou faz no automático. Então,
que vocês nunca levem a Bíblia ou a oração desse jeito, né? Que tenham mais prazer, mais preferência por uma série, ou por uma pessoa, ou por um jogo, ou por qualquer coisa, uma atitude de vocês, uma ação de vocês, que vocês se apeguem, dê mais prazer do que realmente estar com Cristo, porque a Bíblia e tudo que ela traz é muito legal, é muito emocionante, é muito radical na nossa vida, que a gente nunca venha perder de vista, né, esse sabor, essa alegria diferente, tá, de viver, mesmo que tenha muitos problemas, ou coisas ruins que a gente não gosta de vez em quando, mas que a gente nunca venha perder, porque a Bíblia nunca perdeu, ela nunca perde. Então a gente que deve estar distante, vocês nunca se distanciem disso, tá bom? Como assim? Por exemplo, para colocar isso na prática, de não perder o sabor, queria que vocês, né, devem estar do lado de vocês, já peguem então. Se não tá com vocês, corre para pegar, que eu falei, né, para os diretores pedirem para cada desbravador, cada pessoa estar com uma maçã ou qualquer fruta, né, que vocês tenham em casa, maçã, na frente de vocês, do lado aí de vocês. E na outra mão, uma outra coisa, eles tenham um chocolate, ou um Toddy, ou um um biscoito doce, qualquer coisa do tipo. Então tem uma maçã, por exemplo, em mãos agora, e do mesmo lado, assim, na outra mão, tem uma fruta qualquer, né? Uma maçã, ou uma banana, melancia, qualquer coisa. Tentem comer então agora, já pegaram, né? Então pega primeiro a fruta que vocês tenham aí e come a fruta. Comam ela, pega um pedacinho, tá mastigando, tá comendo, isso aí. Aí agora vocês vão pegar e beber ou comer esse doce. Um Toddy, um que seja, um biscoito doce. Agora pega, né, acabou de mastigar, já põe na boca um pouquinho só desse outro doce, chocolate, sei lá, um pedacinho que vocês tenham do outro lado. Quando a gente faz isso, quando a gente toma isso, já aconteceu, né, algumas vezes, que a gente acabou de comer uma coisa doce, e às vezes vai comer outra coisa doce, e parece que perde sabor, ou às vezes fica com sabor ruim. Então, é a mesma coisa na nossa vida, quando a gente anda com Cristo, na caminhada com Deus. É a mesma coisa. Quando a gente deixa que coisas ruins, coisas que parecem ter mais sabor, parecem ser mais legais do que as coisas de Deus, que as coisas da igreja, a gente, né, tem essa opção, aí depois a gente fica com essa preferência, e depois com o tempo, essas outras coisas que são coisas ruins, são coisas que vão fazer mal para nossa vida, essa coisa, né, que é um chocolate, alguma coisa do tipo, vai fazer mal para nossa saúde. Se a gente comer muito, ou comer demais, ou só por comer, né, já não é muito bom. Então, assim como as coisas de Deus são saudáveis, tipo a fruta vai fazer bem pra gente, também é doce, mas tem coisas que a gente tem por opção para comer também, né? Um doce, besteiras. E na vida também vai ser assim. Vocês vão achar muitos amigos que vão... ou muitas coisas que a gente vê na televisão, aquela pessoa bonitona, chique, né, com aquele copo de cerveja, fumando, linda, maravilhosa, com várias poses lá fazendo, fumando, bebendo, várias festinhas animadas, cheias de bebidas legais, diferentes. Vai dar vontade de fazer aquilo. Ou quem já faz de vez em quando, ou quem já fez alguma vez na vida, não faz mais, vai ter vontade daquilo, ou vai achar muito legal, muito atrativo, vai ser muito legal aquela sensação, né, de fazer coisas erradas, escondidas sem ninguém ver, de ter conversas, conversas não tão legais assim, de ter umas conversas meio indecentes, ou então ver coisas na televisão, coisas que sejam indecentes, que garotos e garotas, ou garotos com garotos, ou garotas com garotas fazem na televisão, que parece ser legal, as duas garotas fazendo tal coisa, parece ser muito legal, muito empolgante, muito estimulante, mas o pecado é assim, parece ter muito mais sabor, parece ser muito mais legal, muito mais empolgante, muito mais interessante do que se a gente for ler a Bíblia, orar, ou então orar por alguém, fazer qualquer coisa, seja fazer qualquer coisa que Deus se agrade,
né? Que Deus esteja ali, então é bem mais difícil. Ou seja, só cabe a gente, só totalmente nossa responsabilidade de escolher entre uma fruta, por exemplo, que faz super bem à nossa saúde, que nosso corpo precisa, ou um doce, alguma coisa, né, que faz super mal. Que aparentemente, se você olhar pelo gosto, sabor, as cores, tudo, óbvio que a gente vai preferir o chocolate, o Toddy, qualquer coisa. Você comeu por segunda, né? A segunda coisa que eu falei pra vocês comerem. Mas óbvio também que é mais saudável, recomendável, que a gente tem que comer mais é a primeira, que é mais saudável. É a mesma coisa na nossa saúde. Eu queria comparar, né, com aquilo que Deus nos pede, né, a nossa caminhada com Deus. A gente nunca vem esquecer que por mais que tenha uma onda boa, uma vibe boa, todo mundo faça, ou quando a gente vê alguma situação, né, em filme, novela, ou então em alguma série que a gente goste, por mais que aquilo estimule a gente fique curioso ou goste de fazer, ou gostaria, né, de fazer, a gente nunca pode esquecer que uma hora isso passa, né, essa empolgação passa. Sempre passa, não tô falando isso pra dar medo em vocês, pra dar curiosidade. Essa empolgação sempre passa, né? Esse doce bom, essa vontade de comer aquela coisa gostosa, daquela curiosidade que a gente tem de descobrir uma droga, né? Nossa, todo mundo usa maconha normal, algo do tipo. A gente tem até vontade, curiosidade de saber. Mas passa e o rastro que deixa, as consequências, às vezes é pra vida toda. E sendo rápida ou demorada a consequência, não é nada legal, não é de verdade nada legal. E que a gente venha ter opção, né, pelo que é realmente mais gostoso, o que dá mais sabor, o que realmente faz bem pra gente. Que é o que Deus preparou, de ajudar o próximo, de orar, ler a Bíblia, tudo isso, acampar e tal, fazer coisas boas, saudáveis, né? Tipo a fruta que eu falei. Porque foi feita por um Deus de amor, de um Pai que nos ama, que fez pra gente se sentir bem, que nos quer bem. Que essas coisas a gente nunca vai perder o gosto de fazer ou de procurar, né? Ou de gostar. Porque por mais que o gosto, a sensação do mal, do pecado, de uso de drogas, conversas, né, picantes ou indecentes, qualquer coisa. Por mais que seja mais forte isso, ou parece ser mais prazeroso, parece ser mais legal, no fundo a gente vê que não é. E quando a gente para pra pensar, ou quer experimentar pra ver se é tão bom assim, a gente vê que não vale a pena ter visto ou feito isso. Então, que a gente não venha nunca deixar de perder essa vontade, perder, né, essa empolgação, essa energia boa de acampamento, brincar, correr, acampar, passar parte de dente um no outro. Não sei se fazem isso ainda, que é um tempo que eu não acampo, mas nunca deixem isso, porque realmente isso que dá sabor, realmente isso que é o real gostoso, isso que é o real, isso que é realmente radical, isso que é muito bom. Essa que é a melhor escolha, nunca esqueçam disso. Não porque o pastor, alguém falou, o padre falou da igreja, não. É porque realmente foi feita por uma pessoa, né, um ser muito especial, que é o nosso Pai do Céu, que nos ama e preparou cada momento da nossa vida, né, com um toque especial pra gente aproveitar, que não vai trazer consequências ruins, tá bom? Não esqueçam disso, né? E não esqueçam também da lei do desbravador, que é aquilo que vai dar também esse sabor bom na nossa vida. Uma das leis que eu mais gosto é observar a devoção matinal. Então, a primeira, né? Se não me engano. Então, nunca esqueçam de observar a devoção matinal, né? Ficar de olho ali, ou seja, né? Ficar de olho ali se a gente realmente tem feito a nossa parte com Deus, que é a nossa relação com Deus. Nunca esqueçam, tá bom? Beijinho, gente. Tchauzinho. Boa tarde, desbravadores.
Hoje eu estou vindo contar um pouquinho, né, da nossa história, né, dos desbravadores. Desbravadores aqui no nosso país, no Brasil. Eu posso começar a contar no ano de 1959. Teve um congresso no Colégio Adventista Brasileiro, lá no período de 29 de julho a 1º de agosto de 1959. Isso há 61 anos atrás. Lá nesse congresso havia uma comemoração dos 40 anos da Sociedade dos Missionários Voluntários, o conhecido MV. Então, um pastor chamado Pastor Jairo, ele lançou um desafio neste congresso. Foi que, animado e vendo como estava crescendo os desbravadores, Pathfinders, nos Estados Unidos, ele lançou um desafio para a criação de de novos clubes de desbravadores, mas aqui no nosso país, no Brasil, que até então era muito desconhecido. No Brasil não havia nada sobre desbravadores, a atividade era totalmente desconhecida. Então, o pastor Jairo, ele lançou esse desafio. Nesse congresso, esse congresso juvenil, né, dos missionários voluntários, tinha pastores, pessoas do grande parte do Brasil. Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, esse desafio ficou no coração desses pastores, desses homens que estava tendo um novo pensamento vindo, né? Assim, uma forma de trabalhar com os juvenis. E isso ficou no coração deles e eles saíram com esse desafio. E o Clube de Desbravadores foi surgindo assim nesses estados do brasileiro, mais ou menos nessa época. Um pastor chamado Wilson Sarli teve o primeiro contato dele com os desbravadores aqui na América do Sul. Foi no dia 6 de janeiro de 1961, em Balse, Rio Terceiro, na Argentina. Foi o que ele conheceu de um primeiro clube organizado. Clube de desbravadores organizado. Como nós vemos hoje, os clubes de desbravadores são muito organizados. Então, Wilson Sarli, Wilson Sarli, ele era um pastor de Ribeirão Preto, se eu não estou enganado, é de São Paulo. E ele também tinha visto também num outro congresso, né? Numa sexta-feira, ele viu a apresentação de um clube de desbravadores chilenos, sob a liderança de John B. Youngberg. Esse era um missionário que também ele estava começando a trabalhar com e desenvolver dos desbravadores, isso no Chile. E o Wilson Sarli, ele ficou mesmo motivado, porque ele tinha ido na Argentina, tinha visto um clube organizado, dando fruto. Também no Chile. Por que não aqui no nosso país, no Brasil? País tão grande, né? E os desbravadores, eles começavam com pequenas reuniões, alguns com o apoio dos pais, né? E os pais iam vendo que os seus filhos estavam tendo assim uma transformação
estava tendo um resultado e acharam interessante a ideia do movimento dos desbravadores. Então, quando Sarli ele assistiu às apresentações, né, dos desbravadores com Ordem Unida, com especialidades, né, ele viu que poderia ser introduzido isso aqui no Brasil. Bem, e o que Sarli fez? Sarli recebeu de John um livro, um material que estava em inglês, né, porque John era americano, e para dar um pontapé inicial aí, o que Sarli fez? Sarli, meus queridos amigos, ele pediu para uma secretária dele imediatamente, que sabia inglês, para traduzir aquilo. Traduzir para pôr em prática. Em Santa Catarina, tinha um homem chamado Henry Feyerabend, se eu não me engano, que também era um amigo de Sarli, um pastor, e ele também queria esse material. E ele usou esse material traduzido que serviu de apoio para os clubes de desbravadores em Santa Catarina. Na mesma época, em Ribeirão Preto, já como no Brasil, já estava devido àquele congresso de 59, estava já as ideias vindo à tona do movimento dos desbravadores. Em Ribeirão Preto, a igreja distrital de lá, né, ela votou em comissão para que uma pessoa fosse diretor de clube de desbravadores, com um novo departamento, pensando nos aspectos físico, mental, espiritual para o desenvolvimento dos adolescentes juvenis. A igreja local, ela votou nesse diretor de desbravadores e eles solicitaram instruções, entendeu? Que o Wilson Sarli pôde passar para eles. Wilson Sarli conheceu esse diretor, que o nome dele, se eu não me falha a memória, é Luiz Alberto Farias. Foi um dos primeiros diretores de desbravadores em Ribeirão Preto. Seguido de outros também, que também tomaram a frente, né? E a primeira reunião desse clube de desbravadores foi no pátio da igreja antiga, da igreja central. Começou com 23 inscritos, este clube, em Ribeirão Preto. E ali foi feito um trabalho com a igreja, com uma pregação no sábado, falando sobre os desbravadores e a importância do clube. O clube de desbravadores no Brasil tem muito pouco, há muito documentos, porque os documentos, assim, no início o clube de desbravadores não foi muito bem recebido, assim, a ideia, né, não foi muito bem recebida a ideia, assim, de a palavra, primeiro começa com a palavra clube, né, e uniforme, essas ideias que, apesar de terem toda uma simbologia, né, cristã, algumas pessoas discriminaram a ideia. E não tem, ainda mais com um departamento, né, apoiado pela igreja. É porque existem pessoas também que ficam nos conceitos do passado, não aceitam às vezes de repente uma transformação, uma mudança, uma reforma. Então houve um certo estranhamento. E também não se havia tanto essa questão de se registrar, né? E
de se registrar esses coisas. Então foram surgindo nessa época dos anos 60 vários clubes de desbravadores, né, que nas próximas reuniões eu vou entrar em mais detalhes sobre esses clubes, como em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro foi com o pastor Cláudio Bells, né? Ele levou a ideia, a proposta para a igreja da Pavuna, no Rio de Janeiro, que hoje é a Associação Rio de Janeiro Sul, e essa ideia foi não foi muito bem recebida, né? Alguns levantaram, né, num culto de sábado, né, que ele propôs essa ideia num culto pela manhã, né? Não foi muito bem recebida. Teve alguns que levantaram, saíram. Na igreja do Meyer também não foi muito diferente, mas aí o Meyer, depois essas igrejas receberam essa proposta e tem clubes de desbravadores hoje, né? São bons e grandes clubes de desbravadores. Desses pioneiros dos clubes de desbravadores, eu tenho aqui num livro aqui, vou procurar para vocês, e nós vamos falar nas próximas reuniões. Cláudio Bells, Edgar Turcílio, Henry Feirambent, Jairo de Araújo, Jesus Nazareth Bronze, José Silvestre, Luiz Roberto Farias, Oswaldo Haroldo Fuchner, Wilson Sarli e outros foram esses pioneiros que tiveram a brilhante ideia de introduzir os desbravadores aqui no Brasil, né? E hoje nós somos esse grande movimento, né, que tem ajudado na sociedade, nas nossas vidas, ajudado na igreja, né? Enfim, os desbravadores estão com essa ideia sempre de ajudar o próximo, né? E nos ajudar no crescimento físico, mental e espiritual. Um livro que eu tenho lido é o Aventuras ao Ar Livre. É esse livro aqui. É do pastor Josiel Onglambe, se eu não me engano. Nesse livro tem coisas interessantes, né? Todos os assuntos do desbravador. E vem dizendo, e vem mostrando um dos primeiros manuais, que eu vou ver se dá para vocês verem aqui, ó. Esse manual aqui, ó. A capa do manual, que foi o manual de 1957. E tem esse aqui também, ó, me falando desse de 64. E é isso, meus amigos. Clube de Desbravadores, no Brasil nós temos muito que falar e ainda temos muito que descobrir ainda. Muito que descobrir, né? São grandes clubes, um dos maiores e melhores clubes de desbravadores que existem. Não é querer puxar para minha sardinha, não, mas estão aqui no Brasil. São grandes clubes mesmo, né? E tem clubes de desbravadores que estão até exportando para outros países os nossos desbravadores, né? Os nossos diretores, né? E levando para outros países, fundando outros clubes, né? Como, por exemplo, no Egito, né? E outros países. E é isso. Fica aí para vocês um abraço, entendeu? E até a próxima semana que vem, na próxima reunião, tá bom? Um abraço para vocês. As reuniões do Clube da Tijuca têm o apoio e a refrescância dos inusitados sacolés da Tia Socorro, com os sabores inhame, capim-limão, feijoada e hortelã com toque de buba. E não esquecendo o famoso sacolé sabor água mineral.
Obrigado, tia Socorro, refrescando as nossas reuniões. Bom dia, gente. Bom dia, tudo bem? Meus melhores momentos no Clube de Desbravadores são muitos, né? Começando por esse, né? Eu tenho que... Desbravador, cara, você aprende um pouco de tudo. Né? E eu tenho feito aí também esse quadro aí do vovô. O quadro do vovô que tem... falar um pouco da história do Clube de Desbravadores. E são muitos bons momentos que eu tenho. Né? Um é desses também. Acho muito legal poder fazer isso. Né? E no Clube de Desbravadores, um dos melhores momentos que eu tive na minha vida nos Desbravadores foi, assim, por exemplo, a volta que eu dei, a volta na Ilha Grande, né, com o Clube Orion. Foi em 2000. Nós demos uma volta na Ilha Grande, né, nós acampamos. Nós ficamos 8 dias acampados. Praticamente cada noite era num lugar diferente. E... cara, foi muito bom. Sinceramente, cara, foi tão bom que eu acho que tinha que estar lá pra compreender isso. Né? Nós fomos com 18 pessoas, se eu não estou enganado. O negócio foi tão bom que nós começamos a fazer de novo, né? No ano seguinte, depois de novo, e assim sucessivamente. E tinha meninas, meninos, tinha o pessoal da diretoria, né, que nos ajudou. Foram cada noite acampando num lugar, momentos de prazer, né? Brincadeiras, a gente jogando, descobertas também. Nós a gente conhecia por dia várias praias. Em Ilha Grande são 190 quilômetros quadrados, né? Com mais de 100 praias. Eu nem lembro mais quantas praias tem lá, mas a gente conheceu muita praia, foi muito bom mesmo. E a aventura, né? Imagina um garoto, menina de 13, 12 anos, assim, conhecendo, né, aquela aventura toda. Foi bom demais, gente, foi muito bom. Também para mim um dos melhores momentos também que eu tive nos Desbravadores foi o Campuri, gente. Um Campuri de União. O Campuri de 2002, o Derrubando Muralhas. O Campuri Derrubando Muralhas em 2002 foi o Campuri que eu tive o prazer de conhecer Henry Berg. Cara, Henry Berg, um dos pioneiros desbravadores no mundo, né? Foi quem escreveu a letra do hino dos desbravadores. Concluiu, assim, fez a bandeira, né? A bandeira azul e branca dos desbravadores. Pô, aquele Campuri pra mim foi muito bom, porque eu conheci-o pessoalmente, tirei foto com ele. Também nesse Campuri foi um Campuri que eu me formei líder desbravador pelo Arthur Marsk. E para mim foi muito emocionante. Foi de uma entrada triunfal, assim, foi uma cerimônia muito bonita mesmo. Eu até tiraram uma foto minha desse Campuri sendo investido líder. Também foi muito bacana porque teve o Luiz Cláudio, que eu gosto muito, que ele cantou nesse Campuri. Sem contar com a aventura, né, gente? Aquele Campuri foi maravilhoso. Foi 16 mil pessoas da União. Eu estava como diretor também. Foi com muito sacrifício que a gente levou um ônibus cheio de desbravadores. Foi em Espírito Santo, em Vila Velha. Foi muito legal. O Clube de Desbravador é isso. Você tem muitas experiências, né?
por todos os campos, assim, campos de áreas de campestre, conhecimento sobre natureza, ordem unida. Uma coisa também, cara, é muita coisa, muitos bons momentos. Se eu não me engano, foi em 2016 ou 17, foi também desfilar na Presidente Vargas. Desfilar na Presidente Vargas foi bonito. Nossa, foi a primeira vez que eu fui desfilar na Presidente Vargas com clubes, vários desbravadores, centenas de desbravadores. E você via também assim uns escoteiros também que não deixaram a desejar, desfilaram bem, né? E você desfilando lá logo depois do exército e você desfilando assim, aí você ouvindo lá no microfone lá do palanque lá, a pessoa lá falando, Clube de Desbravadores, aí começou a falar um pouco da história dos desbravadores, quantas pessoas nós éramos no mundo, e aquilo ali dá um orgulho santo, né? Foi legal, foi muito bacana essa parte também, né? Você desfilando. Tem muita coisa bacana no Desbravadores, sabe? Os momentos também que eu tive bom foi de ver, assim, desbravador seu tomando a decisão ao lado de Jesus, né? Se convertendo, indo às águas batismais. Eu tive esse prazer, né, de ver isso. Né, desbravador teu que você conhece pequenininho se convertendo e aceitando a Jesus. E também eu fui desbravador, fui diretor da igreja de Santa Cruz em 1998, e você vê daqueles desbravadores que eram crianças pequenas, hoje pessoas formadas, entendeu? Alguns moram no exterior, têm família, são profissionais responsáveis. Isso é muito bom, dá muita satisfação. Olha, muita coisa para contar, gente, muita coisa mesmo para contar. E é isso, entendeu? Uma história muito, muito bacana. Todo desbravador tem os seus melhores momentos, né? Pode ser você ser investido em lenço, ter a honra de ter seu pai e sua mãe ali colocando lenço em você. Você receber as insígnias de especialidades também é muito bom. Você crescendo, né, culturalmente, intelectualmente. Cara, o desbravador é sempre crescimento, né? Você cresce, né? Você cresce espiritualmente, mentalmente, né, no intelecto, culturalmente também. Enfim, é só crescimento. Desbravador é isso, é crescimento, como diz, dos 3 triângulos, físico, mental e espiritual. E eu vou até mais além, você cresce muito mais do que isso. E é isso, gente. Tô dando início, pontapé aí desse quadro aí, os meus melhores momentos no clube, né? Então é esse. Meu nome é Maxi, desculpa não ter me apresentado no início. Tenho 47 anos. Entrei no Clube de Desbravadores em 1995, num clube de desbravadores que eu até esqueci o nome, mas é alguma coisa relacionada à natureza, Clube de Marechal Hermes, né? E é isso, entendeu? Hoje sou líder de desbravadores, estou tentando aí para o Master também. Um abraço para vocês aí, até a próxima. Bom dia, herdeiros! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre uma coisa muito importante, que a gente sempre precisa carregar no acampamento. É um item indispensável em qualquer atividade campestre do Clube de Desbravadores, tá bom? É o kit de primeiros socorros. Ele é muito importante, mas o mais importante é saber utilizar ele. E a gente vai falar sobre isso hoje.
É importante também a gente entender que cada pessoa é responsável pela sua própria saúde. É lógico, a diretoria é responsável pelos desbravadores, mas você, desbravador, também é responsável pela sua saúde. Você sabe o que você precisa. Então, somente melhor do que você para falar da sua saúde são seus pais. Mas fora isso, você é responsável pela sua saúde também. Ou seja, você precisa ter o seu kit de primeiros socorros individual. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter para o nosso kit de primeiros socorros individual é o recipiente que a gente vai guardar os nossos itens. O ideal, preferencialmente, é que ele seja transparente, num plástico resistente, tá? Impermeável, né? Um material impermeável e que seja identificado. Mas nem sempre é fácil a gente conseguir esse plástico rígido, transparente, bem forte, impermeável. Então, o que a gente pode fazer? Usar alguma bolsinha, alguma nécessaire e itens que precisam realmente ser protegidos de umidade, a gente vedar com uma sacolinha plástica que veda, aquelas Ziploc, por exemplo, ou ter uma bolsa impermeável, que isso também a gente encontra no mercado. Seu recipiente, ele precisa ser grande o suficiente para caber todos os itens do seu equipamento, né, os seus itens de primeiros socorros, mas ela precisa ser compacta e sucinta para que seja fácil de você transportar. Não adianta levar muita coisa que pese e ocupe toda a sua mochila, né? Então, nosso kit de primeiros socorros individual é algo pequeno que você realmente carregue com facilidade. Esse kit, essa bolsa, né, ela precisa estar identificada. Ou seja, ela precisa ter escrito nela kit de primeiros socorros ou ter aquela cruzinha vermelha. É lógico que se seu recipiente for vermelho, a cruzinha vai ser branca, né? Então, isso é por quê? Porque você vai encontrar com maior facilidade quando precisar. E se por acaso você passar mal, alguém vai poder identificar mais facilmente na sua mochila e pegar. Vou dar um exemplo. Quem é asmático nem sempre, quando tem uma crise, consegue pegar, procurar e achar no seu kit de primeiros socorros a sua bombinha. Então outra pessoa vai lá, identifica e pega, e você pode fazer a pessoa asmática pode fazer o uso. Uma maneira fácil de garantir que você tenha esses equipamentos de primeiros socorros já dentro de uma bolsinha e tudo mais, em alguns casos, né, é comprar um kit de primeiros socorros pré-fabricados. Eles são ótimos para viajantes individuais e já vêm bem embalados em um estojo de viagem, e você pode jogar na sua mochila e esquecer que está lá, né, até precisar usar. O ruim é que nem sempre ele se adequa às nossas necessidades. Cada pessoa tem uma necessidade e nós, em atividades diferentes, tem necessidades diferentes. Então, aqui a gente vai trabalhar sobre itens que são mais do nosso uso como desbravadores, tá bom? Que a gente precisa ter no nosso kit. Antes de falar sobre esses itens que a gente precisa ter no nosso kit de primeiros socorros, eu preciso esclarecer algumas coisas com vocês. A primeira é que, como o nome sugere, é um kit de primeiros socorros. O atendimento de primeiros socorros é um atendimento primário, aquela coisa básica, rápida, para diminuir qualquer gravidade que tenha acontecido, entendeu? Até que você possa ir ou chegar lá uma equipe de saúde, né? Você ir até o hospital ou chegar uma equipe de resgate para te buscar, dependendo do que tenha acontecido. Hospital ou UPA, que seja, né? Assim, ir a um médico. Mesmo que tenha um médico no local, o kit de primeiros socorros é algo básico, é algo papum, digamos assim. Não é nada de alta complexidade. A segunda coisa que nós devemos levar em consideração
é que as medicações, elas constituem cerca de 28% dos casos de intoxicação no Brasil. Sendo assim, é necessária muita cautela, tá bom? Muita cautela em usar esses itens do kit de primeiros socorros. Eu vou falar mais sobre os medicamentos no item medicamentos, tá? E menos é mais. É a nossa terceira coisa que nós devemos levar em consideração. Ter poucos itens, mas saber utilizá-los adequadamente, tá bom? Porque se você levar muita coisa assim, eu preciso disso, para cada situaçãozinha que você pensar, e no amplo universo, você vai ficar perdido quando você precisar usar o seu kit, tá? Então, isso é são as principais coisas que devem ser levadas em consideração. E então, eu vou propor um kit básico, barato, digamos assim, né? E que é bom, de coisas que são boas você ter contigo, tá bom? E vou falar também a função básica de cada item que eu vou expor para vocês, tá bom? O primeiro item é a pinça. Pinça. Mas por que, Bárbara? Eu vou fazer a sobrancelha durante o acampamento? Não é um item de beleza que nós estamos falando aqui, o kit de beleza. Nós estamos falando do kit de primeiros socorros. Eles não estão na maioria dos kits de primeiros socorros, mas eles são extremamente valiosos, digamos assim, esse item, essas pinças. Já pensou você tá lá no meio do mato e entra um espinho no teu pé? Uma lasca? Uma farpa na tua mão? Como é que você vai tirar? Complicado, né? Por isso nós precisamos da pinça. A pinça vai ajudar com isso, vai ajudar a remover esse objeto estranho que entrou no corpo, tá? E ela não pode ser uma pinça vagabunda, digamos assim, né? Fraca. Ela precisa ser uma pinça resistente, um par sólido e pontas finas, tá bom? Que aguente realmente estar em uso, tá bom? Que ela não venha te deixar na mão, ok? A próxima coisa que eu quero falar com vocês são as bandagens adesivas. O que é bandagem adesiva, Bárbara? Vamos lá, pinça. É uma coisinha assim, mais ou menos esse desenho assim, ó, que geralmente tem um quadradinho no meio, ó. Então, famoso band-aid, né? Só que band-aid é o nome comercial de uma marca. O nome do produto é bandagem adesiva. E pode ser que você nunca venha utilizar as bandagens adesivas. Seria ótimo, mas é melhor prevenir do que remediar. O tamanho padrão já serve, já é ótimo, de bom tamanho. Mas se você fala, Bárbara, mas e se eu tiver um machucado maior? Tudo bem. Você pode comprar aquelas caixinhas que vêm com diversos tamanhos, porque existem diversos tamanhos. Desde aqueles piquititinhos que a gente geralmente coloca quando vai tirar sangue, até uns maiores que ajudam a tampar, por exemplo, um joelho arranhado, tá? Mas essa opção é viável se você quiser, mas o tamanho padrão já é suficiente, porque tem outros itens do kit de primeiros socorros que vão te ajudar com machucados maiores. É importante você sempre cobrir o local, né, que você se machucou, então, para que não pegue sujeira, né? Então, essa bandagem ela tem que ser do tamanho que cubra esse local, e você precisa trocar ela quando já não tiver mais, quando a almofadinha, digamos assim, quando ela já tiver melada, molhada, essas coisas. O ideal o que eu recomendo é que leve em torno de 5 a 10 bandagens adesivas, tá bom? Que tenha no seu kit de primeiros socorros. Por que esse número? Porque esse número é suficiente para, se você se machucar e for utilizar,
que dê para você trocar e chegar até em casa, tá? Ok? E resolver a questão, ou ir a um médico, tá bom? O próximo item da nossa lista é a tesourinha sem ponta. Para que a gente precisa de uma tesoura no nosso kit? A gente não vai recortar papel, não vai fazer nada assim? Não, a tesoura, ela é muito importante para auxiliar o corte de talas, fitas e de roupas se for necessário. Ela corta gás, corta coisas que a gente vai falar mais um pouco à frente. E se por acaso você se machuca e precisa ter acesso ao local do seu machucado e você não tem como tirar a roupa porque tá incômodo, né? Ou vai piorar o seu ferimento, então é necessário cortar a roupa e a tesoura vai ajudar nesse sentido, tá bom? Próximo item é o creme antibacteriano. A gente conhece um popular chamado Nebacetin, mas existem vários outros cremes antibacterianos. Ele é ótimo quando se trata de arranhões e machucados. Mesmo se você ficar sem as bandagens, se você passar uma camada desse creme, ela já vai criar uma barreira no seu ferimento com o mundo exterior, não deixando que ele infeccione. Ele funciona bem em picadas de insetos, queimaduras. Eu já sofri queimaduras e passei, é ótimo. E como eles geralmente não são utilizados com frequência, a gente espera, né? É bom sempre observar a data de validade. Aliás, é bom observar a data de validade de tudo, sempre. Vamos lá. Os medicamentos, lembra que eu falei que ia falar sobre eles? Por que é importante a gente ter? Porque a gente nunca sabe quando vai ter uma dor de cabeça, quando vai ficar com febre, ficar enjoado, ou ter alguma outra complicação assim que a gente possa resolver. Mas é muito importante, acima de tudo, de você saber que medicamento você pode tomar. Se você não é alérgico a alguma medicação, e então é bom você levar algo que você já costume utilizar, que você já conheça. Se você não conhece, pergunte aos seus pais, porque eles vão saber te dizer qual que é a melhor medicação que você possa utilizar, porque eles já estão acostumados a lidar, tá bom? É bom também você ter nesse kit, né, do antitérmico, analgésico e antiácidos. E antihistamínicos, tá bom? Se você for alérgico, isso é muito importante. Se você é asmático, não esqueça sua bombinha, tá? Lembrando de quem já tem doenças pré-existentes que necessita de medicação contínua ou esporádica, caso tenha alguma crise, não deixe de levar, você precisa levar, estar contigo. Se você faz uso contínuo, leve alguns a mais, porque pode ser que haja alguma complicação, né? E você passe um pouco do tempo fora de casa. E se for uso esporádico, tipo bombinha, como antialérgicos, leve contigo, porque pode ser que você necessite e aí você pode utilizar. Lembrando que utilize sempre algo que você já tenha costume de utilizar, tá bom? E sempre verifique a data de validade, tá bom? Como a gente não espera-se, né, que o uso não seja constante das medicações, você precisa estar sempre verificando a data de validade. E jamais, eu estou dizendo, jamais mesmo, mais uma vez, grave aí, jamais administre ou use uma medicação vencida, tá bom? Isso não é uma possibilidade. Venceu há um ano, mas ainda dá para usar. Não utilize nada vencido. Próximo item é o colírio. O colírio, ele costuma ser negligenciado como um item de primeiros socorros. Mas a gente sente como ele é importante quando a gente está há muito tempo, quando a gente está numa viagem, quando nossos olhos ficam irritados por algum motivo, quando entra alguma coisa nos olhos, tá? Então, é bom a gente ter o colírio para ajudar a lubrificar e diminuir a vermelhidão que possa
acontecer, tá bom? Quando a gente, por exemplo, vai viajar, vai pro Campuri, e aí pega aqueles ônibus com ar-condicionado, fica o tempo todo ar-condicionado no olho, vai ressecando. Então o colírio ajuda a lubrificar, tá? É sempre bom ver um colírio lubrificante em vez de uma opção que se concentra só na redução da vermelhidão. A outra, mais uma função boa pro colírio, né? É que ele ajuda a enxaguar e proteger o olho quando a gente acaba, né? Quando vai passar o protetor solar, indo protetor solar no olho, tá bom? O próximo item é o álcool 70%. Todo mundo tá sabendo agora o que é álcool 70%, né? Então, ele é um ótimo agente de limpeza e pode ser usado na desinfecção da pele da vítima, né? Ou do socorrista, né? E do socorrista. Ou você mesmo vai lá e passa se você fez seu próprio machucado. Ele pode ser aplicado diretamente sobre feridas rasas, arranhões leves, né? Que a gente chama assim. E embora a maioria dos machucados, a água com sabão, né, é o que maior necessidade que dá certo em qualquer circunstância, né? Eu não recomendo, na verdade, o uso de iodo e água oxigenada, porque é muito baixa as situações que você vai realmente precisar deles, tá bom? E precisa de ter alguém treinado para usar e classificar essa situação. Então, o álcool ele é indicado para limpar seu ferimento, né, desinfetar, e também para desinfetar seu instrumento que você vai utilizar. Se você vai utilizar uma pinça, se você vai a tesoura, se for necessário, o termômetro e por aí vai. E já falando de termômetro, é o nosso próximo item da lista. O termômetro ele é fundamental para quando a gente está com suspeita de febre, porque só com ele a gente consegue realmente saber se a gente está com febre ou não, e aí fazer o uso de um antitérmico, né? Mas vocês iam ficar impressionados com a frequência com que ele é esquecido e fica fora do kit de primeiros socorros. Então, se você puder, tenha um termômetro com você, tá? Existem vários tipos de termômetro, e o termômetro que eu tô falando aqui para vocês terem é aquele termômetro básico. Hoje em dia as farmácias só vendem o digital, né? Não tem mais aqueles de vidro, porque aqueles de vidro não são para levar. De vidro com a pontinha de mercúrio. Tenho até ele aqui em casa. Mas eles não são instrumentos para você levar, não é um item para você levar o termômetro de vidro. Termômetro leva aquele digital mesmo, que é de fácil manuseio e não corre o risco de você se ferir e intoxicar, né, com mercúrio. Próximo item que eu quero falar com vocês é sobre o soro fisiológico. O soro, ele é muito útil para limpar os ferimentos e os olhos também, né? Se cair alguma coisa no seu olho, você lavar com soro, ok? Senão você vai gastar todo o seu colírio de uma vez só, né? Então, soro fisiológico. Geralmente um frasco pequeno de 25 ml é suficiente, mas eu particularmente prefiro levar aquelas embalagens individuais, né, de aproximadamente 10 ml, se eu não me engano, que são. Porque assim você não corre o risco de desperdiçar. Não adianta você levar aquele vidro de 1 litro, você não vai utilizar isso tudo, tá? Nem o clube utiliza assim, tá? Clube geralmente leva um de 100 ml. Então, você ter um de 25 ml ou levar algumas embalagens de 10 ml é o mais indicado. Próximo item é a pomada para dor e a pomada anti-inflamatória, né? Então, elas servem para aliviar a dor, né? Como fala, pomada para dor. E reduzir as contusões após um longo passeio de ônibus ou de queda, as dores musculares após as caminhadas, entenderam? Então, é muito fácil, você pega a pomada, esfrega lá no local, né? Massageando. Por exemplo, eu vou mostrar com vocês aqui, eu me machuquei, tá um roxo, estou passando uma pomada para aliviar. Então, elas são importantes nessas situações, né? Que você
se machuca, mas não tem ferida, tá? Isso é muito importante. Se tiver machucado com ferida, se tiver aberto a sua pele e esteja sangrando ou coisas assim, não é para utilizar esse tipo de pomada, tá bom? Jamais utilize esse tipo de pomada quando tem um ferimento. É somente em contusões, em torções, luxações, lusões, né, digamos assim. É para e contraturas, elas servem para esta finalidade, tá bom? Ok. Próximo item é o esparadrapo. Esparadrapo ou micropore, né, ou E. Eles servem para prender os curativos e outras coisas que você necessite, né? Mas ele é muito importante. Ele é ótimo para quando a sua ferida é maior ou quando você precisa impermeabilizar a área da sua ferida. Então, desculpa. Como eu já mencionei, vai levar as bandagens adesivas. Muitas vezes a gente acaba tendo uma ferida maior do que a área que a bandagem cubra. Então, o esparadrapo vai te ajudar a criar essa bandagem, né, digamos assim, não deixa de ser uma bandagem, com esse curativo nessa área que foi ferida, tá bom? Ele também é bom para proteger uma área do seu corpo que esteja sofrendo muita fricção. Por exemplo, se você está arrastando algo, está segurando uma corda durante muito tempo, ela está correndo, ela gasta a sua mão e machuca. Às vezes, quando você está fazendo alguma amarra, esse atrito da corda principalmente é um dos que eu estou conseguindo pensar aqui agora. Mas pode ser para outras coisas também. Elas vão ajudar a proteger a sua pele dessas assaduras causadas por fricção, tá bom? O outro item que eu vou falar é a manta térmica. Manta térmica, eu gosto muito dela. Graças a Deus eu nunca precisei usar, mas ela serve para o controle térmico em casos de queda da temperatura, né, hipotermia, ou de insolação, né, que é quando a temperatura aumenta porque você fica muito tempo no sol. Então, desculpa, elas são práticas de transportar, são um pacotinho pequenininho e ela tem uma dupla face. De um lado, ela protege, ela aumenta, né, protegendo, mantendo sua temperatura, deixando o ambiente mais quentinho. E se você utilizar do outro lado, ela bloqueia, que permite que o ambiente fique mais frio, né, bloqueia o calor. De um lado ela bloqueia o frio, digamos assim, e do outro ela bloqueia o calor. E dificulta que ela trabalha bem nesse sentido. Ela é muito útil, né, nesses casos, como eu falei, mas ela também é muito útil em situação que você precisa fazer um abrigo urgente e você não tem muito tempo para trabalhar nesse seu abrigo, mas precisa de que tenha um isolamento térmico. Então você vai pegar a sua manta térmica, né, e se cobrir com ela para se proteger nesse seu abrigo. Então ela vai ajudar a controlar a temperatura. Próximo item do nosso kit de primeiros socorros é a gaze esterilizada. A gaze, ela serve para asepsia, ou seja, a limpeza do local, da área atingida, que foi ferida. Por quê? Porque elas absorvem bem o sangue dos ferimentos e limpam sem deixar aqueles fiapinhos típicos que o algodão tem, né? Quando você limpa com algodão, vai com algodão em algum lugar, sempre fica aqueles fiapinhos. E esses fiapinhos podem causar infecção depois, inflamação da área. Infecção não necessariamente, mas mais uma inflamação da área. Já com a gaze você não corre esse risco, porque ela não libera, não solta esses fiapinhos. Ela também é utilizada, né, além da limpeza, para cobrir a ferida, né? Ela é utilizada nos curativos e também é utilizada no controle de hemorragia. Se você corta e tá jorrando sangue, você vai pegar ela e pressiona. Isso vai ajudar no controle da hemorragia, tá bom? Próxima, e a quantidade necessária para ela, geralmente individual, eu recomendo um pacotinho com 10 unidades
é suficiente. Da gase pequena, tá, gente? Não aquela gigante grandona. Para uso individual, nosso kit de primeiros socorros que eu tô falando, uma é suficiente, com 10 unidades. Próximo item é a atadura, ou bandagem. Ela serve para imobilizar as fraturas, as luxações ou as torções. E também serve para cobrir os ferimentos de maior extensão, né? E ajudar no controle das hemorragias quando a pessoa precisa se deslocar, se locomover. Ou seja, ai, torci meu pulso, machuquei. Você vai passar a atadura e fazer uma bandagem, né? Imobilizando aquela articulação, tá bom? Então, continuando, o próximo item do nosso kit é a pomada para assaduras. Ela não tá na maioria dos kits, tá? Ela geralmente é esquecida mesmo. Mas eu já vi muita gente, muito desbravador virem me procurar reclamando de assaduras por causa de longas caminhadas ou roupas inadequadas para a atividade que está sendo feita, tá? Por isso eu resolvi colocar esse item nesse nosso kit, tá bom? Porque quem já sofreu com assadura sabe que é uma dor que incomoda e atrapalha bastante durante as atividades. E ninguém quer ficar contando com que o kit do clube tenha, né, para você utilizar, ou que o coleguinha, né, o outro desbravador tenha para te prestar, tá? Então, principalmente se você já sabe que tem facilidade de ficar assado, é bom você levar contigo um tubinho, né, de pomada para assaduras. Um pequenininho é ótimo, já serve, tá bom? Ok, é mais do que o suficiente. E o último item do nosso kit de primeiros socorros que eu quero falar com vocês é a lanterninha. Uma lanterninha pequena, gente, aquelas bem pequenininhas são suficientes. É só para te ajudar no atendimento noturno. Imagina se você tá numa situação em que você se machuca de noite. E como é que você vai identificar os itens do seu kit de primeiros socorros e tratar da ferida? Então, muitas vezes a nossa lanterna é maior, né? Para guiar e tudo mais. Até para achar o kit é fácil. Mas depois que a gente achou o kit, é bom ter dentro desse kit uma lanterninha pequena que dê pra gente segurar com a boca se for necessário, pra gente poder tratar do nosso ferimento, do nosso machucado, tá bom? Agora, uma observação. Mosquitinho. Por que eu não coloquei na lista do kit de primeiros socorros o repelente, o protetor solar ou o protetor labial? Simples, pessoal. Porque esses itens, eles não são itens de primeiros socorros, mas eles são indispensáveis na sua mochila, tá bom? Para evitar de que os mosquitos te ataquem, os insetos, para que você tenha queimaduras por causa do sol, tá? E que a sua boca fique ressecada e você venha a ter feridas. Então, eles não são itens de primeiros socorros, eles são itens preventivos que você deve levar contigo também, tá bom? Essa foi a dica de acampamento dessa semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Bem, vamos estudar aí, fazer nosso estudo nosso estudo bíblico. O estudo bíblico que nós vamos falar sobre essa semana é sobre a lei, né? Sobre como o nosso proceder, né, diante da lei de Deus, né? E como o pecado nos afasta da lei de Deus, da comunhão com Deus e o papel que a lei tem, né? E nós temos estudado, tenho enviado aí toda semana os estudos, né, que é da idade de 10 a 12 anos. Nós estamos estudando esse aqui, ó, Acampamento com o Criador. E de 13 a 15, o Mistério dos Dois Livros.
né? Então nós vamos fazer um comentário, né? Um comentário sobre como é que foi esse estudo essa semana. O Mistério dos Dois Livros, né? Junto também com o Acampando com o Criador, eles falaram essa semana sobre a nossa natureza pecaminosa, né? A natureza que tem nos maculado, né? Essa natureza que é pecaminosa, ela tem nos afastado de Deus. Não é o contrário, né? Deus se afastando de ti. Nós, o pecado, nos afasta de Deus. Tanto é que em Jeremias, capítulo 13, verso 23, diz assim, ó: será que o etíope pode mudar a sua pele? O leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Então, mostra que na nossa natureza é o pecado, entendeu? É difícil de tirar isso, muito difícil. Por quê? Porque, como foi lá na criação, no início, né, com os nossos pais, né, Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. Eles comeram do fruto que não era para comer. Então o que pegou aí foi a desobediência. E isso passou para os seus filhos, para nós, passou para a natureza humana isso. A desobediência, né? O afastar de Deus. E nós carregamos isso. Mas é impossível ter essa natureza, tirarmos essa natureza de nós. Cara, não é impossível. Desde quando tem o personagem principal da Bíblia, né? Que é o Messias Jesus Cristo. Esse sim, ele nos purifica do mal, do pecado, nos faz nos tornar puros. Então, no estudo dessa semana, a primeira questão, né, tá lá em Romanos capítulo 8, verso de 20 a 22, que eu vou ler para vocês. Romanos capítulo 8, verso 20 a 22. A pergunta que foi colocada foi assim, ó: por que os animais se tornaram ferozes? Por que o homem é violento, corrupto e egoísta? Também lá no estudo dos meninos aí das meninas de 10 a 12 anos, lá vem também a pergunta parecida também, né? Diz assim, ó: por que os animais se tornaram ferozes? Porque o homem é violento, corrupto e egoísta. É a mesma pergunta, a resposta também é a mesma. Então diz aí, por que eles se tornaram, por que levou? Foi devido ao pecado, claro, né? Mas vamos descobrir na palavra. Capítulo 8, verso 20 a 22. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, por causa do pecado do ser humano, né? Toda a natureza foi transformada, entendeu? Toda a natureza ela se corrompeu também, né? Como? Por exemplo, que é natural para a gente, mas as folhas secam, entendeu? O solo ficou pobre, né? Os frutos não são tão saborosos e também sofrem pragas, né? Na natureza também. Os animais passaram a ter
serem predadores, lutarem para sobreviver, e os predadores se alimentam de outros animais, né? Então houve todo um medo, uma desarrumação no planeta por causa do pecado. O homem haveria de ter domínio sobre a natureza, mas sobre os animais, mas com um certo receio também. Vai, por exemplo, você lá encarar uma onça, por exemplo. Vai encarar um cachorro com raiva para você ver o que vai acontecer. Entendeu? Então houve essa desarmonia. Então aqui vem a pergunta: o que aconteceu? O homem, devido à sua rebelião contra Deus, né, que é a resposta aqui, foi sujeito à morte, e com ele o Senhor da criação, e com ele era Senhor da criação, né? O homem era o responsável por isso. Então a morte passou a todos os seres que estavam sob o seu domínio, né? Desde o momento, porque se Deus fez, né, o planeta, né, fez tudo lá, os animais, as aves, os peixes, né, tudo ali, todo aquele reino todo, e colocou o homem para ser o príncipe, o administrador de tudo, e esse mesmo príncipe, administrador, ele comete o erro, entendeu? E ele desobedece, peca, na ruína deste administrador, desse príncipe, vai todo o reino junto, infelizmente, entendeu? E no capítulo, na segunda pergunta, diz assim: nós humanos nascemos bons ou pecadores, né? Como é que é isso? Vamos lá agora em Salmo 51, verso 5. Salmo 51, verso 5. Diz aqui o salmista: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Entendeu? Então isso é válido para toda a humanidade. Entendeu? A gente já nasce na iniquidade, no pecado, no mal. Entendeu? Já com essa tendência a ir ao contrário às coisas de Deus. Infelizmente. Então nós já nascemos pecadores. E esse nascer pecador faz com que nós nos afastemos a cada momento de Deus, né? A gente, o que é isso? É você não ter muito prazer em participar de um culto de gratidão a Deus, entendeu? Ficar quieto às vezes na igreja para prestar atenção na mensagem. Viu o que dá? Agora nós estamos condenados, entendeu? A ficar fazendo a latrina do acampamento, porque nós fomos condenados e o quê? Porque nós fomos pegos comendo guloseimas contrabandeados. Agora, vamos lá. Eu acho absurdo nos controlarem, entendeu? Eu acho um absurdo, porque nós devíamos ser como os animais que comem o que querem. Eu protesto contra isso. Mudaremos o sistema. Tomaremos o poder. Greve. Resistência. Lutaremos pelos nossos direitos. Vamos nessa, cara. Não vai saber disso aqui, não. Entendeu? Biscoito recheado. Sardinha em lata. De hoje em diante, cada desbravador será livre para comer o que quer, entendeu? Livre do seu apetite. Viva a nossa natureza! Abaixo a ditadura! Ai, minha barriga tá doendo. Ai, mas foi as guloseimas do acampamento. Só que tem um problema.
você declarou greve, entendeu? Você não quis fazer nada, entendeu? Cumprir com o nosso papel. Agora não tem latrina, amigo. Toma pá aí, ó. Ai, a latrina. Eu poderia ter cumprido com a parte que me corresponde. Não! Eu preciso de uma latrina. Por isso, meus amigos, desbravadores, obedece quem tem juízo, entendeu? É aquele negócio, né? Cumprir fielmente a parte que me corresponde. Então tem uns que se dão mal nessa história. Mas com esse exemplo aí, vamos fazer uma oração aí com relação ao nosso estudo. Amado Senhor, agradecemos a Ti, Pai, pela nossa vida, Pai, pelo Clube de Desbravadores, pela nossa família também, Pai, a qual temos aprendido muitas coisas, Senhor, que é para o nosso próprio bem. Que Tu possas nos abençoar e nos ajudar, Pai, a sermos fiéis a Ti, que possamos ser fiéis às leis, Pai, principalmente as leis que nos faz nos relacionar contigo, Senhor. Que possamos ser fiéis, possamos ser um servo de Deus e amigo de todos, Pai. Que possamos ser um motivo de alegria para Ti. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um abraço, gente. Até semana que vem.